todos esses, pausa na citação, todos esses filhas das putas sabem muito bem que ninguém cogitou porra de golpe de Estado nenhum. Por isso que vários deles... Cadê o senhor, General Freire Gomes? Vários deles nunca falaram que foram procurados para golpes de Estado. Porque as minutas, as discussões que haviam, não eram sobre golpe de Estado. Estado de sítio não é golpe de Estado, Estado de defesa não é golpe de Estado. E eles sabem muito bem disso. Volto a dizer, filhas das putas. Tô louco. 1º de janeiro a 15 de janeiro. Paulo Figueiredo, ministro da Defesa. Eu vou fuder com a vida de vocês. Eu sei quem são cada um de vocês. General Tomás, você vai ser meu ajudante de ordem. Só para você carregar a minha mala. Eu vou cagar dentro da mala e vou entregar na sua mão para você carregar 15 dias. Depois você vai ter uma baixa desonrosa. Olha, eu acho que na vida a gente não tem que ser vingativo. Mas com vocês, melancias... Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Barroso confessa que acionou estrangeiros quando estava no comando do TSE. É isso mesmo. Durante um evento realizado nesta terça-feira 13, em Nova York, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, confessou um estranho apoio dos Estados Unidos. Abre aspas. Os Estados Unidos apoiaram a institucionalidade e a democracia brasileira em situações de sobressalto. Fecha aspas. Afirmou Barroso ao mencionar episódios ocorridos durante sua presidência do Tribunal Superior Eleitoral, entre 2020 e 2022, período que coincidiu com o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e o início do mandato de Joe Biden nos Estados Unidos. Barroso relatou que, enquanto chefiava o TSE, procurou diplomatas americanos em 3 ocasiões específicas para solicitar manifestações públicas de apoio ao sistema democrático brasileiro. Abre aspas. Uma dessas declarações veio diretamente do Departamento de Estado. Fecha aspas. Contou o ministro do STF durante um encontro promovido pelo grupo empresarial LIDE. O presidente do Supremo também destacou a relevância desta postura internacional sobre as Forças Armadas brasileiras. Em sua avaliação, os militares mantêm forte ligação com os Estados Unidos, tanto em termos logísticos quanto estratégicos. Abre aspas novamente para Barroso. Acredito que essa posição teve algum impacto, já que os militares brasileiros evitam desagradar os Estados Unidos, de onde obtêm boa parte de seus insumos e equipamentos. Fecha aspas. Comentou Barroso. O que todos nós já sabíamos, Luiz Roberto Barroso acabou de confirmar: a interferência dos Estados Unidos nas eleições brasileiras de 2022. Por isso que eu já falei inúmeras vezes, não é que o presidente Bolsonaro seja fraco o tempo todo, mas há vários momentos em que o presidente foi fraco. Veja, só aqui da minha cabeça, a nomeação do Ramagem para a Polícia Federal, que foi derrubada pelo Alexandre. Ele já falou sobre isso, e eu insisto, agiu de forma fraca. O acabou porra, que não acabou porra nenhuma, só aumentou, não aconteceu nada. Agiu de forma fraca. A carta escrita afagando o Alexandre de Moraes, escrita pelo Michel Temer, aquele acordo de bosta em 7 de setembro de 2021. Fraqueza. Fraqueza. E eu já disse, eu repito a frase do Donald Rumsfeld, a fraqueza é provocativa. E por isso que eu disse que eu sabia que o destino do presidente Bolsonaro ia ser, de novo, voltem ao ar. Eu disse que eu sabia que o presidente Bolsonaro seria perseguido, seria tornado inelegível, seria achincalhado, condenado e preso. E o que aconteceu? Só falta ser preso. Mas alguém tem dúvida de que se ninguém fizer nada, e eu estou dedicando a minha vida a isso, não especificamente a ele, mas a libertar o Brasil dessa ditadura, que consequentemente evitará a prisão dele ou encerrará a prisão dele. Alguém tem dúvida que isso vai acontecer? Que essa prisão, se ninguém fizer nada, vai acontecer? Peguem as gravações, voltem no tempo, voltem nos Pingos nos Is, voltem no Morning Show. E é por isso que, neste momento desse diálogo com o Cid, eu reclamo da fraqueza do presidente, que não tomou as medidas que deveria ter tomado em 2022. Ah, mas Paulo, você está dizendo que o Bolsonaro tinha que ter dado um golpe? Não. Eu estou dizendo que eu sempre disse no ar. Se houvesse um golpe, eu me tornaria oposição no dia seguinte.
Mas entre você dar um golpe de Estado e você não fazer nada, há um oceano, há uma avenida de possibilidades. Algumas foram estudadas, essas que o pessoal chama de minutas do golpe. Não acho que tenham sido as melhores sugestões. Claro que os milicos não compareceram. Claro que o general Tomás de Frajola conspirou contra o presidente com o Lula e com o Alexandre. Claro que havia traidores no alto comando do Exército, como eu fiz questão de expor, mas apesar disso, para mim é indiscutível que o presidente Bolsonaro não estava forte. Me desculpe. Aparecer na frente das pessoas para ficar chorando, sem falar nada. Entendo, compreendo a tristeza, mas não é força. Não é força. Em vários momentos decisivos faltou força. E eu espero, oro a Deus, rogo a Deus, para que o Bolsonaro 2.0, que eu acredito que virá como presidente em 2027, seja mais forte. Eu digo aqui para tristeza dos deputados que querem assumir a liderança antes do tempo, da direita que articula eleição sem Bolsonaro, só há uma chance para gente. Bolsonaro presidente em 2027. Não tem direita sem Bolsonaro. Pelo menos por enquanto. Ouçam quem acertou tudo até agora sobre esse assunto. E eu espero e vou fazer tudo possível para que o presidente Bolsonaro 2.0 seja mais forte. E aí, quem sabe, a gente consegue fazer o que o Olavo disse que a gente tinha que ter feito, né? Destruir os inimigos certos, ter certeza que a gente tem os meios de ação antes de agir. Aí eu já brinquei, né? Quero ser ministro da Defesa 15 dias. No dia 1º de janeiro, já falei só presidente Bolsonaro. Quero uma nomeação, peço, né? Gostaria, e prometo que não vou fazer críticas nenhuma, mas uma nomeação que vai do dia 1º de janeiro ao dia 15 de janeiro. Porque quando eu falo sobre o que aconteceu de 2022 para frente, eu aponto os erros cometidos pelo presidente Bolsonaro, a minha intenção, certamente, porque seria injusto, não é responsabilizá-lo exclusivamente. Grande parte da responsabilidade pela situação que nós enfrentamos hoje no Brasil é das Forças Armadas. Omissas primeiro, omissas do seu papel constitucional e agora habilitadoras da ditadura instaurada no Brasil. E eu espero que não tenham sobrado grandes mais defensores das Forças Armadas. Eu espero mesmo. Aliás, digam aí no chat se vocês ainda acreditam nas Forças Armadas brasileiras. Por favor, me respondam aqui que eu quero ouvir. A pergunta é a seguinte. Responda nos comentários depois, se você estiver assistindo o vídeo depois. Você ainda levaria uma plaquinha escrita SOS Forças Armadas para a porta de um quartel hoje em dia? Só sim ou não? Maciçamente no chat, não. Maciçamente no chat, não. Eu não vi, mas se... Uma enxurrada de comentários, não. Mas se houver alguém que confia nas Forças Armadas, eu quero que você leia esta notícia aqui. Generais refutam a anistia e se afastam de debate sobre o 8 de janeiro. Diz a reportagem da Folha. A cúpula das Forças Armadas decidiu se manter distante das discussões sobre a proposta no Congresso por anistia aos acusados pelos ataques do 8 de janeiro e pela tentativa de golpe de Estado. O perdão aos envolvidos pode servir como estímulo à quebra de disciplina e um prêmio aos militares que atacaram os chefes militares, segundo a avaliação de 7 oficiais generais e 2 integrantes do Ministério da Defesa ouvidos pela Folha. A ordem das forças é esperar pelos desdobramentos no STF, Supremo Tribunal Federal, e no Congresso Nacional para só depois avançar com as medidas internas cabíveis contra os militares condenados, que eles já decidiram que serão condenados. A avaliação da caserna é que o julgamento com direito ao contraditório e à ampla defesa deverá resultar na condenação de alguns oficiais e na absolvição de outros. A principal preocupação está com o resultado do processo contra militares acusados de participar de reuniões com o tenente-coronel Mauro Cid, em que, segundo a PGR, teriam sido discutidas ações para pressionar os chefes do Exército contrários ao golpe de Estado. Todos esses... Pausa na citação.
Todos esses filhas das putas sabem muito bem que ninguém cogitou porra de golpe de Estado nenhum. Por isso que vários deles... Cadê o senhor, general Freire Gomes? Vários deles nunca falaram que foram procurados para golpes de Estado, porque as minutas, as discussões que haviam, não eram sobre golpe de Estado. Estado de sítio não é golpe de Estado, Estado de defesa não é golpe de Estado. E eles sabem muito bem disso. Volto a dizer, filhas das putas. Tô louco. Porra, 1º de janeiro a 15 de janeiro. Paulo Figueiredo, ministro da Defesa. Eu vou fuder com a vida de vocês. Eu sei quem são cada um de vocês. General Tomás, você vai ser meu ajudante de ordem. Só para você carregar a minha mala. Eu vou cagar dentro da mala e vou entregar na sua mão para você carregar 15 dias. Depois você vai ter uma baixa desonrosa. Olha, eu acho que na vida a gente não tem que ser vingativo. Mas com vocês, melancias, você, general Tomás, que implorou para o Alexandre de Moraes e para o Paulo Gonet para me indiciarem, se fudeu. Mas se fudeu pouco ainda. Mas pouco, porque eu vou atrás de você, pessoalmente atrás de você. Sem violência, pelo amor de Deus. Tudo dentro do Estado Democrático de Direito. Mas eu vou te arregaçar dentro do Estado Democrático de Direito. E não vai ser só você, não. E não pensa que vocês que estão na reserva, como você, vocês vão escapar, não. Não pensem. Não pensem. Vocês não querem anistia, né? Anistia não é bom, né? É bom a Débora e todos os outros, os fudidos do 8 de janeiro, para ninguém ousar mais questionar os bostas que viraram os generais no Brasil. Os bostas que viraram generais no Brasil. Vocês abandonaram até os seus pares. Pô, general Mário Fernandes, um militar honrado. General Braga Neto, um militar honrado. General Heleno, tantos outros. Os coronéis, tenente-coronéis ferrados. Vocês deixaram seus irmãos de farda para trás para ficar bem na fita. Um foi ganhar salário de 100 mil na Popex, o outro foi ser diretor, foi ser comandante do Exército, o outro foi sei lá o quê, ser chefe do Estado-Maior. Todo mundo mamando na teta que nem um... Eu não me arrependo nem uma vírgula que eu falei de vocês em 2022. Não retiro nem uma vírgula. Torço para que o Alexandre de Moraes finalmente cumpra a lei e me cite aqui nos Estados Unidos. Porque quando eu depor, eu vou falar tudo sobre vocês. Vou registrar para vocês. Não, anistia para Débora, não. Não. Anistia para Débora, nem pensar. Anistia para o Braga Neto, não. Não. Vejam o grau de submissão das Forças Armadas ao regime. Vejam essa matéria. Capitão recomendou a intervenção do Exército contra o PT em tese para a escola militar. Matéria do Ponte Jornalismo. Essa matéria trata de uma tese que foi apresentada como um trabalho acadêmico por um capitão na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais do Exército. Segundo a reportagem, o capitão, no TCC dele, abre aspas, recomendou uma intervenção dos militares como poder moderador na política brasileira para enfrentar o Partido dos Trabalhadores. No texto, o partido é descrito como uma organização criminosa ligada ao ligada ao primeiro comando da capital, que deixou o Estado à beira do fracasso para implantar uma revolução socialista. Vocês concordam? Digam no chat. E o que aconteceu depois? O general Vendramin, comandante militar do Norte, puniu, a mando do general Frajola, o major Polidoro, orientador do TCC do capitão, e o coronel Emerson, o comandante do curso de material bélico, por não terem coibido o capitão aluno da ESAO de falar mal do PT no seu TCC. A punição foi de repressão, já que foi considerada grave, mesmo que se tratasse de fatos passados. Ou seja, não somente o autor do TCC foi punido, como também os superiores. Claro que pelos generais. Esse é o Estado do Exército Brasileiro. Punindo o militar por citar fatos sobre o PT
em um trabalho acadêmico. Ou falar de coisas previstas na Constituição. Por isso, Paulo Figueiredo, ministro da Defesa 2027. Aí eu vou fazer igual, vou perguntar assim, vou pedir para vocês levantarem. Paulo Figueiredo, eu autorizo um reset nesta merda. Falando em organização criminosa, etc. Vamos para a pauta internacional com o pé no Brasil. Não tem que entrar aqui o merchan? Tem que entrar o merchan aqui. Antes disso, mas voltando à viagem do Lula, por que caceta ele foi à Rússia? A razão da viagem foi que no último dia 9 comemorou-se o Dia da Vitória, que é um dos feriados mais importantes da Rússia, acho que talvez seja o mais importante, que marca a rendição da Alemanha e o fim da Segunda Guerra Mundial. Só que o contexto é que torna as coisas mais interessantes. Porque não foi uma viagem protocolar, mas foi um evento recheado de pessoas que, apesar de não terem passado batom em nenhuma estátua, não chegam a ser tão extremistas assim, apesar disso, elas não são as pessoas mais democráticas. Essa foi a foto que viralizou do Lula durante o desfile militar na Praça Vermelha em Moscou. E vejam quem são as pessoas nessa foto. Vocês sabem quem é o homem ao lado do Lula, de boina vermelha? Esse é o Ibrahim Traoré, que é o atual presidente de Burkina Faso. Se você não sabia quem era o presidente de Burkina Faso, não sei como é que você conseguiu viver sem essa informação importante, mas agora Paulo Figueiredo resolveu o seu problema. Você sabe que o presidente de Burkina Faso é esse, boina vermelha, Ibrahim Traoré, que chegou ao poder depois de um golpe militar. Não com batom, não chegou a tanto. Mas ele deu um golpe militar contra o antecessor dele, que também tinha chegado ao poder através de um golpe. A promessa dele é que é um presidente de transição e que vai devolver o poder aos civis. Isso não disse quando. À direita dele, né, ou mais à esquerda do Lula, de cachecol preto, temos o Umaro Sissoko Embaló. Você vê que hoje eu estou cheio de cultura aqui para vocês. O Umaro é o presidente da Guiné-Bissau. E contra ele não existem muitas coisas. E ele foi, inclusive, recebido no Brasil em 2021 pelo presidente Bolsonaro. E pessoas chamam ele de Bolsonaro da África e tal. E é legal ver o Lula como presidente Bolsonaro da África, mas seja como for. No meio da foto, o sujeito branco de óculos escuros, esse meio carequinha, é o Abdel Fattah el-Sisi, que é o ex-general e é o ditador do Egito desde 2014. Eu sei que 2014, para gente que está mais velho, parece que foi há 2 anos atrás, mas 2014 foi há 15 anos atrás. Em 2014, o Abdel liderou uma derrubada do primeiro líder democraticamente eleito do Egito, que foi o Mohamed Morsi. À direita dele, nós temos, e atenção, porque é muito importante, o Emerson Mnangagwa. Eu tenho um pouco de dificuldade com os nomes africanos, mas esse é o nome dele, Emerson Mnangagwa, que é o presidente do Zimbábue, que também chegou ao poder a um golpe militar contra o antecessor dele, o famoso Robert Mugabe, e que venceu as eleições em 2018 sobre denúncia de fraude e repressão. Então é cercado desse pessoal que o Lula estava na Rússia. Aqui no Brasil, e para a mídia e para o Supremo, o discurso de democracia, de luta contra o golpe, tiras do Zap, batom, anistia nunca, sei o quê, ditadura nunca mais, mas na Rússia a conversa é outra. E eu digo que eu acho que o negócio pegou mal, porque quando você tem até o UOL e a CNN enfiando a porrada no Lula. Porque diz assim o UOL, não é o UOL só, drogas pesadas, Josias de Souza, que eu sempre me surpreendo de saber que ainda está em atividade. Achei que tinha se aposentado depois que pediu arrego para mim no ar, no 3 em 1, na Jovem Pan, bons tempos.
Diz o UOL, Lula na Rússia com Putin é gravíssimo erro diplomático, analisa Josias de Souza. Na CNN, do William Vac, eu confesso a vocês aqui, não contem para ninguém, mas eu gosto do William Vac, eu acho o William Vac um bom jornalista, apesar de não concordar com ele, eu acho ele um cara inteligente. Lula faz jogo de Rússia e China na briga mundial. Como eu disse que eu gosto do William Vac, ele inclusive descreveu muito bem que o Brasil, do Lula, tem feito o jogo da Rússia e da China. Não é que nós estejamos defendendo o interesse nacional do Brasil, mas o nosso país se tornou um mero facilitador dos interesses estrangeiros, sobretudo o chinês. E quando o Lula se junta com a escória do mundo, é claro que o eixo no qual ele está enfiando a política externa brasileira é o eixo que todo mundo sabe qual é. Porque se não fosse o suficiente ele estar na Rússia com todas essas pessoas, eu deixei o último e o melhor para o final. Nicolás Maduro, o ditador, ou melhor, o presidente da democracia relativa, que só tem um problema de narrativa, da Venezuela. E se você, às vezes eu acho que as pessoas não entendem, se você acha que não há uma consequência para estar nesses eixos de ditadores, uma consequência ruim e grave, repense. Repense com as notícias que nós tivemos sobre justamente a Venezuela nos últimos dias. A primeira notícia é essa aqui. Não deu tempo de eu estar na semana passada. Estados Unidos resgatam opositores de Nicolás Maduro na Embaixada da Argentina em Caracas. E se você não viu essa reportagem, ela é sobre um grupo de assessores da Maria Corina Machado, que estavam asilados há mais de um ano na Embaixada da Argentina em Caracas. Embaixada essa que era tutelada pelo Brasil desde o rompimento das relações diplomáticas, promovido pela Argentina ainda na época do Maurício Macri. E o secretário de Estado, Marco Rubio, escreveu assim: os Estados Unidos saúdam o bem-sucedido resgate de todos os reféns mantidos pelo regime de Maduro na Embaixada da Argentina em Caracas. Após uma operação precisa, todos os reféns agora estão em segurança em solo americano. O regime ilegítimo de Maduro tem minado as instituições da Venezuela, violado os direitos humanos e colocado em risco a segurança da nossa região. Estendemos a nossa gratidão a todo o pessoal envolvido nessa operação e aos nossos parceiros que ajudaram a garantir a libertação segura desses heróis venezuelanos. E foi uma operação de filme. Os americanos montaram uma operação de filme para buscar esses caras dentro da capital venezuelana e levarem os caras para os Estados Unidos. A operação foi um sequestro, um sucesso. Sequestro. E na sequência, agora, isso já nessa semana, o Departamento de Estado enviou um alerta de viagem exigindo a saída imediata de todos os cidadãos americanos residentes da Venezuela. E por que essa notícia é tão relevante? Essas notícias. Entendam. Muita gente acha que o Trump não está nem aí para nada, não está nem aí para o Brasil. Vejam o grau para o qual os Trump está aí para a Venezuela, um país insignificante. Entendam, o Trump não opera debaixo das mesmas regras que os antecessores. Ele não está para brincadeira com esses países. Ele está falando duro com a Rússia, está falando duro com a China, está falando duro com a Venezuela. E, como nós vimos na comitiva americana que veio ao Brasil na semana passada, ele está começando a falar duro com o Brasil também. E é claro o posicionamento. Quanto mais a gente caminha em direção ao eixo do mal liderado pela China, pior será para o Brasil. Eu não vou falar muita coisa, não. Se Deus quiser, no futuro próximo, não vou precisar falar mais nada. A gente vai só assistir. Quem viver, verá. Posso estar errado, posso estar apostando errado, mas quem viver, verá.